O destaque do Rossi foi pela segurança, a participação com os pés, a tranquilidade dele, a defesa no pênalti, no lance capital. Ele fez a dupla, né? E defendeu contra o Cruzeiro também, mas o Gabriel fez no rebote. O lance do Everton acontece direto, os goleiros fazem isso. O cara fosse marcar alguma coisa ali, seria agora resolvi marcar. Ou marca sempre ou não marca nunca, e eu acho que não tem que marcar nada. Choque de jogo, ponto. Gustavo Gomes tinha que ser expulso. O árbitro estava perto e viu. O VAR não pode interferir porque seria um segundo amarelo, não um vermelho. Né? Não era vermelho direto. Era falta para segundo amarelo. Pisão. Pisão com sola. E o árbitro viu e não marcou. Os pênaltis foram muito mal marcados. Para mim, nenhum dos dois existiu. O primeiro, para mim, é evidente que o Varela está com o braço para fora. E aí o árbitro de vídeo chama para falar: olha, não foi fora da área. E ele insiste em marcar e fala: a tendência é. A tendência? Como assim a tendência? Não tem tendência, ou é ou não é? Ele até disse: essa imagem é inconclusiva, vou ficar com a decisão de campo, acharia mais razoável. Mas a tendência é, não entendi aquilo. Mas é típico de um árbitro que não é bom. Ele não é bom. Ele não deu pênalti no Arrascaeta. Ele deu pênalti depois, quando o VAR chamou. E para mim não foi pênalti. Tá? Aquele toque do Murilo não é o bastante para derrubar o jogador. Do Vitor Roque é uma piada pedir pênalti naquilo ali. Ainda mais porque o Vitor Roque já se revelou um grande piscineiro. Né? Encostou nas costinhas dele, ai, cai. Pô, peraí, meu irmão. Tá jogando bola, cara. Tá jogando futebol. O que é isso? Deveriam chamar a atenção dele. Cara, vamos jogar. 25 milhões de euros, bonitão. Não é para ficar cavando pênaltizinho, não. É para jogar bola, meter gol no adversário. Mas, se estão satisfeitos, tudo bem. E o Arrascaeta optou por cair. Porque a bola já escapa, 2 jogadores do Palmeiras chegam na cobertura, ele poderia não alcançar a bola em condições de finalizar, optou por cair. O VAR foi lá, interveio e deu o pênalti. Então ele errou para todos os lados. Agora, o Palmeiras foi incompetente na cobrança, o Flamengo foi incompetente na cobrança. Isso é a grande diferença. Agora são 2 erros. Se o Palmeiras faz o gol no começo com um pênalti inexistente, muda completamente o plano de jogo do Felipe Luiz, a estratégia que ele bolou. Muda o rumo da história. Então, não dá para minimizar o erro cometido contra o Flamengo. Os 2 erros aconteceram, a arbitragem é ruim. Agora, a comissão técnica do Palmeiras reclamando de arbitragem depois dos jogos, contra o Fortaleza no passado, por exemplo, contra o Sport nesse ano, os 2 pênaltis, e contra o São Paulo no Campeonato Paulista, que nem contato teve, e foi o que decidiu a classificação de um e a eliminação de outro, cara, é muita disfarçatez. Qualquer um ligado ao Palmeiras reclamar dessa maneira. Reclamar pontualmente de um lance, ok. E no jogo de ontem, é o que o André falou, é a muleta para você não falar do quê? Do jogo, da dificuldade que essa comissão técnica do Palmeiras tem de assumir o jogo, propor o jogo. Eu vou ter a bola, eu vou te atacar, eu tô na minha casa, eu vou te encurralar, vou criar situações de gol, vou chutar contra o teu gol e vou meter gol em você. Não sabe fazer. Não consegue fazer. Sabe jogar naquela pressão de bola cruzada, marcação de saída de bola durante parte do jogo. É muito mais no vamos que vamos do que na estratégia, num jogo mais pensado. Coisa que o Flamengo faz quando joga bem em casa. Com o Felipe Luiz e fez com o Tite também contra o Palmeiras. O pessoal não lembra. Flamengo e Palmeiras, que o Flamengo venceu por 2-0 na Copa do Brasil, que o Palmeiras não chutou nenhuma bola no gol. O Flamengo era para ter vencido demais. O Flamengo se impôs sobre o Palmeiras. Essa comissão técnica do Palmeiras não sabe fazer isso. Não demonstrou saber. Tem outros predicados, vence de outras maneiras, na linha do que disse o André. Mas ontem o Felipe colocou para eles o seguinte: olha, você vai ter que assumir o jogo, você vai ser o protagonista, você está na sua casa. Eu vou jogar assim, aqui. E eu achei ótimo, porque mostra o repertório do técnico. O Flamengo vai ser sempre pressionante. Não dá para ser sempre um time pressionante. E o Felipe sabe disso e mostrou isso ontem. Ontem o cenário era fora de casa, 4 pontos atrás. O empate não era desprezível, pelo contrário. A derrota não era nada legal, não decidiria o campeonato, claro, mas ficar 7 pontos atrás seria ruim, né? Além do impacto da derrota às vésperas de um jogo decisivo da Libertadores. Quarta-feira é amistoso, não, galera? Quarta-feira é a Vera e tem que ganhar. Não pode vacilar, não. Vai brincando, vai brincando. Então, quarta-feira tem que ter mobilização para ganhar o jogo. E para ganhar rápido, fazer 1, 2 no primeiro tempo, resolver logo, não ter estresse. Depois administrar. Então, a arbitragem foi um desastre, errou para os 2 lados. Acho que errou mais contra o Flamengo, porque o Gustavo era para ser expulso no primeiro tempo. E uma coisa que o Arnaldo Ribeiro, que é da mídia paulista, porque ele é paulista, né? Mas não é palmeirense, falou de manhã, lá no UOL, que é interessante, ele estava dizendo que é um árbitro caseiro. Aí foi contestado. Ele falou, ele deu o pênalti para o Flamengo? Não.
Ele não deu. Foi o VAR que chamou. Ele expulsou o Gustavo Gomes? Não. E foi perto dele. Ele deu o pênalti para o Palmeiras. E o VAR recomendou a não marcação, como falta fora da área. E ele insistiu. Uma boa tese. Árbitro caseiro, gente, não é que ele quer rombar para um time. É o árbitro que submete a pressão do time da casa. Se ele apitar um jogo do Flamengo amanhã, contra um adversário de fora, a tendência também é acontecer isso. Tá? Porque é o árbitro que ele não suporta a pressão. E a pressão sempre é do mandante. Né? É a grande pressão do mandante. E uma coisa que o Felipe precisa aprender a fazer, o Felipe Luiz, é reclamar da arbitragem também. Dentro de um limite para não ser expulso. Porque o outro lado reclama, cara. Se você não reclamar, você é o bobo da história. Infelizmente é assim. E isso, estou falando, é uma questão de malícia, né, nos confrontos. E aí entra o outro aspecto do Rossi, que eu achei ontem muito elogiável. Né? O Rossi, ele fez 3 defesas. Porque o Flamengo jogou defensivamente muito bem, como o André destacou. Aliás, o Flamengo tomou gol em 3 dos últimos 13 jogos. Vou repetir. Tomou gol em 3 dos últimos 13 jogos. E 2 gols meio que de bobeira, o primeiro, principalmente lá contra o Botafogo da Paraíba. Tipo, deu uma relaxada boa ali, o goleiro reserva falhou, né? O primeiro gol, enfim. A defesa do Flamengo tem se portado muito bem. Os zagueiros ontem foram impecáveis. O Alexandre é brincadeira. O Varela muito bem também, até como volante. O time do Flamengo defensivamente joga muito bem. E o Rossi, ele é uma tranquilidade. A frieza dele para fazer o jogo com os pés, quando volta a bola para ele, a tranquilidade dele, esperar o adversário chegar até perto, até meio perigoso, parece, mas ele tem calma, ele vai dar sequência à jogada, é para quebrar, ele manda para longe, é para tocar curto, ele toca curto, sai do gol, ganha todas com segurança, não fica soltando bola, não sai, como se dizia antigamente, caçando a borboleta. Pegou o pênalti, pegou o rebote do pênalti, fez uma defesaça no final, mas já estava 2-0, estava resolvido ali, mas fez a defesa. O Flamengo não permitiu que o Palmeiras fizesse o Rossi trabalhar. Agora vamos lembrar Flamengo e Cruzeiro? O Flamengo perdeu? O Rossi fechou o gol, né? E ainda assim o Flamengo perdeu o jogo. Era para ser 3 ou 4, não fosse ele. Ontem a defesa funcionou tão bem que o Palmeiras não conseguiu levar tanto perigo. O destaque do Rossi foi pela segurança, a participação com os pés, a tranquilidade dele, a defesa no pênalti, no lance capital. Ele fez a dupla, né? E defendeu contra o Cruzeiro também, mas o Gabriel fez no rebote. Ele pegou os 2 pênaltis. Ele é mesmo pegador de pênalti, como era do Boca. E o cartão amarelo que ele leva também, né? Quer dizer, ele troca tomar um cartão para irritar também o adversário. Quer dizer, o cara. Assim, a pessoa que reclamava do goleiro do Flamengo deve estar com vergonha agora, né? O torcedor do Flamengo. Na filinha de desculpa, né? Não dá, meu irmão. Não dá, não dá. Ele é um ótimo goleiro pro nível aqui da América do Sul. Não vai encontrar melhor. Não vai encontrar melhor. Você pode até achar um outro melhor, entendeu? Um outro melhor, mas não é assim. Gente, o Flamengo pegou ele de graça. De graça que eu falo é só pelo salário, né? Salário, luvas e tal. Não pagou multa. Obrigado, Riquelme. Esse torcedor deve dizer isso. Obrigado, Riquelme. E não reclamar do Rossi. Porque o Riquelme é um péssimo gestor. Perdeu vários jogadores. Entre eles o Rossi. Que a torcida do Boca gostava e gostava muito, hein? Curte futebol e quer testar seus palpites em tempo real? Na Implay, você participa de campeonatos de previsões sobre os jogos. É fácil, rápido e gratuito. Acertou mais? Ganhou prêmios? Jogue enquanto assiste seu criador favorito ao vivo. Mostre que você entende de futebol e suba no placar. Baixe o app e jogue agora no Implay. Link na descrição. Implay. Futebol, palpite e emoção em um só lugar. Enfim, essa foi uma grande sacada foi na antiga gestão ainda, mas do clube, de ter observado um goleiro bom, que ia ficar sem contrato, que o clube não valorizou, não soube renovar na hora certa. O Riquelme é meio assim, quer ir embora? Vai. Vai. O cara vai. Ele perdeu o Pavon, perdeu o Almendra, que está no Racing, perdeu vários jogadores assim. E o Flamengo aí foi muito bem. Ainda tentou trazê-lo antes, aí ele não quis nem papo. Acho que eu já contei aqui essa história. Os dirigentes do Flamengo estavam na Argentina por uma outra razão, tentaram um encontro com ele não estava em Buenos Aires, ele sequer fez uma videoconferência ou nomeou algum dirigente abaixo dele para receber os dirigentes do clube brasileiro. Estava com os filhos dele viajando, não sei aonde, não recebeu. E o Flamengo queria o quê? Pagar um Caraminguá para ter o Rossi antes, fazer um acordo antes. Paga uma grana, libera. Ele nem ouviu. O Rossi ficou numa geladeira, foi emprestado por um time lá da Arábia Saudita, voltou para o Flamengo e só não ajudou o Flamengo a ser campeão da Copa do Brasil porque o senhor Sampaoli achava que bom era o Matheus Cunha. Né? Ele só entrou no último jogo. Se o Rossi joga fosse titular, né, fase parecida com a atual, na final com o São Paulo no Maracanã, dificilmente aquele gol do Caleri aconteceria mesmo com a falha do Ayrton Lucas.
talvez o Flamengo fosse campeão da Copa do Brasil 3 anos seguidos. Esse aí está na conta do Sampaoli. Está na conta do Sampaoli. E acho que agora acabou essa encheção de saco, né, de ficarem reclamando do goleiro, que é um bom goleiro, cara. Bom goleiro. Bom goleiro. E outra coisa, vibra no gol, se envolve com o time. Querem mais o quê, cacete? Porra, pelo amor de Deus. Como a gente já falou aqui outra vez, o Neuer não vai jogar no Flamengo, o Courtois não vai jogar no Flamengo. Se quer um goleiro de primeiríssima linha, esses caras que estão na Europa, eles não virão, cara. Então, vamos respeitar, né, o profissional, né? Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.